Boa tarde, boa noite, bom dia pro pessoal que vai ver esse vídeo. Esse vídeo é só um esclarecimento, tá? Não tem muita coisa de importante, a não ser que eu vim de uma linhagem, como todos vêm, bases bíblicas, né? E já tinha um tempo que vinha pesquisando, procurando informações sobre os indígenas, sobre os negros, né? Sobre o Ocidente e o Oriente. E de repente acontece esse alarde aí que vocês estão vendo, né? Que muitos vão achar que é heresia. Isso para mim também não me faz diferença nenhuma. Muitos vão achar que é motivo de enganação. Para mim isso também não faz diferença nenhuma. O que eu tô querendo dizer com tudo isso? Por que você começou a trazer coisas, Danilo, que não corresponde com a vida religiosa do livro Bíblia? E por que você mudou o nome do seu canal Bíblia, a maior cartada da maçonaria, ou a maior carta, né? Pelo simples fato, quem me conhece sabe que eu sempre falo que a escritura é adulterada, ela tem muita mentira, ela tem muito yang. E o que acontece? Eu já tinha, pra gente, tá? Pra qualquer pessoa que vai passar alguma coisa adiante para alguém, ela tem que ter um tempo de teoria, não teologia, teoria, e um tempo de vivência, tá? Para quem não sabe, quase ninguém aqui sabe, alguns só sabem, o Gustavo sabe, o irmão André sabe, tá? Que eu já tinha uma base sobre os indígenas e os negros, a irmã Cláudia, tá? O irmão Éder, o irmão Wilson. Só que eu não tinha conversado isso com pessoas, eu tinha deixado no grupo que eu tenho, junto com o André, junto com o Wilson, junto com o Gustavo, que é o Gu, que se chama Filhos de Iarro. E eu falava, pessoal, quando eu começar a trazer a história dos indígenas batendo com a escritura, muitas pessoas vão ficar impactadas, muitas vão achar que é mentira, muitas vão dar as costas. Enfim, o Gu, agora ele não está vindo muito aqui, porque nós estamos nessa correria cotidiana, né? Trabalho e tal, mas às vezes que ele veio aqui eu falei, Gu, quando eu começar a soltar a verdadeira história do que fizeram com Tibiriçá, Araribóia, Zumbi, Felipe Camarão, Barnabé, Tomé, que é Dídimo, enfim, Tiradentes, tá? E colocaram esses nomes aportuguesado, vai dar merda, irmão. Muitas pessoas não vão acreditar, outras vão acreditar, algumas vão ficar com raiva, outras vão fazer discursos no Facebook para tentar fazer uma colocação que para mim não vai me mudar nada. Você acredita na Bíblia, Danilo? Não. Não acredito na Bíblia. Pelo fato do quê? Pelo fato dela ser escrita por pessoas que foram formatadas do Vaticano. O Vaticano ele sempre existiu. Roma, o Império Romano, ele sempre existiu, tá? A crença deles sempre existiu, tá? O Ocidente, onde hoje é Europa, onde é Ásia, sempre existiu. O Oriente, onde que é Canadá, México, Estados Unidos, América, Brasil, Colômbia, Peru,
Paraguai, Venezuela, Argentina, Uruguai, Equador, sempre existiu. África sempre existiu, tá? E o que acontece? As pessoas vêm vivendo aquilo que foi, como diz, né, uma reforma protestante, né? E reformularam histórias de pessoas, tá? Eu estou esperando chegar mais alguns livros aí que eu estou para encomendar, pelo fato do que as pessoas elas precisam de crença para crer em alguma coisa. Crer nada mais é que acreditar, não tem outro sentido, tá? E as pessoas precisam de provas, né? Porque hoje só o verbal, o oral, falado, ele não justifica mais. Ele é apenas palavras, né? Vivemos na era de provas. Isso aqui é um fone? Não. Isso daqui, para quem tá vendo, não é um fone. Isso daqui é um rádio de pilha. Não. É um fone. Não é. Então me prova, tem que provar. Enfim, pelo qual fato que eu não acredito na Bíblia? E pelo fato da história ser... Não é que... vocês precisam entender o quê? Não é a Bíblia, tá? Não é a Bíblia que me incomoda. É o que fizeram com a história. E não é que me incomoda, no caso da minha pessoa, achar que eu sou ateu, nada mais é que um deus grego-romano. Átemos, eu acho que é o nome dele. Eu não me lembro, não estou me recordando aqui. Também não estou com nada aqui, nem papel, nem nada. Só tá eu e a câmera e vocês. Ímpio, né? Império Romano. É tudo uma jogada, né? Mas eles colocam lá no dicionário que é isso e aquilo. Claramente, temos que ter, né, discernimento das coisas. Qual é o fato? É muito fácil. Vamos supor, qualquer um de vocês que vão ver esse vídeo, ou eu. Vamos por mim. Tenho minha vida. E tem as pessoas que convivem comigo. E essas pessoas... assim como eu, morremos. O que eu quero dizer com isso? Chega o fim daquela geração vivida. Aí vem outras pessoas com poderes e vê a história minha com essas pessoas que morreram vividas e fazem um livro. E colocam dentro desse livro partes de mentira. Não tenho nada contra quem acredita. Já falei e repito. As únicas coisas que nós temos do Criador é vida, raciocínio, essência, tá? Essência e oportunidades, não do mundo, mas oportunidades de dentro para fora de mudança, tá? Amor, tá? Carinho, amizade, lealdade, tá? E por que a Escritura ela fala sobre coisas assim? A Bíblia fala sobre pecado e inferno. Inferno. A Bíblia fala, né, que aquele que crê não morrerá, mas viverá para sempre. É o seu legado. Olha o legado, vamos pôr aí pelo lado bíblico. Olha o legado de terra e vida, que é Adão e Ava. Só isso. Até hoje, né? Falam que tem mais de 2.000 anos, 10.000 anos, 50.000 anos, não interessa.
Eles deixaram os legados deles. Ah, mas tem uma passagem que o tal Elias e tal Moisés aparece, né? Para Tiwi e Tissá, ou para Jesus, ou para Yahushua, ou para Yeshua, ou para Yashua, ou para esses nomes, tá? Isso foi transportado de mentira, no qual as pessoas até hoje acreditam nessas coisas. Ah não, eles apareceram, então existe a vida pós-morte. Legal. Tudo bem. Está escrito ali. Só que voltando lá. Pegaram a minha história junto com os que estavam comigo em vivência e morremos. Acabou essa geração. Ah, mas tem os filhos, os primos. Essas pessoas que estavam comigo em vivência e morremos. Aí o que acontece? Pegam esses do alto, exterminam muitos dos que sobraram, os poucos que sobraram se espalharam para não ser mortos, e pegam a história minha e dos viventes que estavam comigo e começam a montar uma nova história com novos nomes, mas nas mesmas colocações, não as partes sobrenaturais, e colocam um Deus. Isso se torna impactante para o homem, porque o homem, ele precisa de alguma coisa, por isso que existe o nome religião, reverenciar ou aplaudir alguém ou alguma coisa. Isso é uma lógica, né? E por que você não acredita mais, Danilo, na Bíblia? Eu nunca acreditei na Bíblia. Quem for ver os meus vídeos, mas a pedra angular, e os vídeos que eu fiz falando da Bíblia, era para as pessoas entender um passo para sair do sistema. E um dia eu ia trazer algumas coisas que para mim é viável. Agora para muitos não é viável. E para mim não vai importar se para quem está assistindo ou para quem acha que não é viável, vai mudar ou não. Não. Tá? O fato é o seguinte, vamos voltar lá. Vaticano, cargos, quais são esses cargos? Historiadores, tirados dos indígenas todo tipo de remédio e forma de cirurgia, infelizmente. Vamos pôr aí, políticos, estou falando do Vaticano. Filósofos, cientistas, astronautas, advogados, juízes, filósofos, biólogos, biologia marinha, matemática quântica, física, química, geografia, astrólogo e todas as matérias que existem. E colocaram essas pessoas assentadas de ano em ano, de anos em anos, de meses em meses, de dias e dias. E essas pessoas foram fazendo aquilo que até hoje elas fazem. Livros apócrifos, novas bíblias, novos... Por que muda tanto a escritura?
Tem umas aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quase tem 10 Bíblias. E por que sempre mudam? Por que fazem doutrina? Por quê? Vocês já pararam para imaginar que do grau 1 ao grau 33 da maçonaria, todas envolvem alguma religião? Então o que acontece? Esses nomes todos de cargos que eu falei saíram com esse livro. Eu vou pegar um qualquer aqui. Essa daqui é católica, tá? Essa daqui é católica. Essa daqui é católica. E por mais incrível que pareça, ela é católica, tá? Tem a terra plana, né? Então, isso daqui é para vocês verem que eles sabem a verdade. Não estou falando a verdade do Criador. Estou falando a verdade do que o Criador deixou. Então, você tira por aí que nós vivemos numa terra plana. Isso é uma lógica, isso já está mais que comprovado. E a Bíblia romana tem a imagem da terra plana. Seria muita coincidência. Eu vou ler aqui, deixa eu achar aqui o nome do escritor, né? Dom Lucas Cardeal Moreira Neves, arcebispo de São Salvador, Bahia. Arcebispo, aqui. Você vê? Tá? E aqui tá. E aqui está a Terra plana. É a mesma Bíblia. Então, quero só que vocês entendam que cada um segue o que quiser. A Escritura, ela é confiável. A Bíblia Sagrada, os livros sagrados, não é confiável. Infelizmente, isso daqui foi formado para as pessoas viverem aquilo que eles querem que vivam. E expõe muitas coisas assim de história, de geografia, de política, de economia, de reinado, de juízes e justiça, de filosofia, que o maior filósofo que existe é esse tal Jesus, esse tal Yahushua. Leia as parábolas dele. A matemática, porque tem muita numerologia e muita conta dentro desse livro. Ciência, cara, seria mesmo? Não, mas aí você tem que entender, Danilo, que é o Criador. Tudo bem. Eu acredito com todas as minhas forças no Criador maior, supremo. Eu quero que vocês entendam isso. Eu não acredito nisso, porque o maior livro que existe é a minha vida, a sua vida. Aqui nada mais é que modos de vida. Abram a mente, saiam da casinha, despertem, tá? E o que eu estou tentando trazer não é para querer ser melhor que ninguém, não é para agradar ninguém, não é
para ferir ninguém, não é para enganar ninguém, é só levantando a verdadeira história de um homem chamado, que hoje é chamado de Tibiriçá, de um homem que foi chamado por apelido Araribóia, um homem que foi chamado Tiradentes, um português, Zumbi dos Palmares, que é o tal Paulo, Shaul, Shael, tá? E vários outros. O que eu e o irmão Valmir estamos fazendo não é para que ninguém ache que nós quer debater. Eu não vou debater, eu não vou brigar. A gente só está tirando os rascunhos desses livros aqui. Pode ver que hoje não tem nem corte. Não precisa de corte para fazer o que eu estou fazendo. Desses livros aqui, pessoal, a nossa história, os primórdios. Vou ler uma coisinha para vocês. Uma coisinha, tá? Desses daqui, os negros, para vocês verem. Bíblia Sagrada, né? A Bíblia secreta dos negros. Olha o que fala na Bíblia secreta dos negros. Olha o que fala. Ó, no capítulo 99. Síntese das ciências africanas. No capítulo 114, os desenvolventes são constituídos por tudo aquilo que permite provocar a separação ou a diferenciação dos diversos estados do ser humano. Bíblia secreta dos negros. É fininha? É, mas prestem atenção. Assim como dos animais, dos vegetais e dos minérios, todo o corpo constituído é um agregado de moléculas vivas, compostas de átomos vivos, pelo uso de dissolventes apropriados é possível fazer um determinado corpo passar pelos diferentes estados. Pode ser dissolver ou coagular à vontade, como dizem os alquimistas. Prestem atenção. Duas ciências são necessárias para esse tipo de operação: a química, conhecimento de doses e de misturas, e a física, conhecimento das virtudes dos corpos, de seus efeitos biológicos. Para os africanos, o corpo humano é um composto químico com propriedades físicas, como todos os outros corpos, sendo, portanto, como eles, suscetível de solução ou de coagulação. Ele pode, sem ser destruído, ser parcialmente decomposto. Sem ser destruído, parcialmente decomposto.
exterior ou interiormente, diminuindo ou aumentando. Ele pode ser misturado ou combinado com outros corpos análogos ou diferentes. Da mesma forma que o filho pode se tornar adulto, o homem pode se tornar gênio por um aumento quantitativo que não muda em nada sua qualidade, porque ele permanece o mesmo em essência. Todos os corpos da natureza são submetidos à mesma lei. Eles são iguais qualitativamente e diferenciados quantitativamente, conforme o volume dos átomos, energia que os constituem. De um anel de ouro pode-se fazer um alfinete ou submetê-lo ao fogo e à fieira. Portanto, o fogo é um dissolvente, mas é necessário conhecer o seu uso, ser iniciado nos segredos de sua manipulação. Ninguém pode fazer alguma coisa sem aprender com quem a conhece. Ninguém pode se iniciar dos mistérios sem ser por um centro de iniciação, qualificando a menos por uma iluminação direta, muito excepcional. Paro por aqui. Isso daqui fala do corpo do homem, coisa que a escritura já faz um teatro enorme. Agora eu vou deixar algo para vocês. Quero que vocês entendam uma coisa antes de eu deixar isso daqui. Não é nem por isso, é só pela verdade. Você quer ser cristão? Você seja. Você quer ser messiânico? Você seja. Você quer acreditar em Deus? Você acredita. Você quer acreditar em Yeshua? Você acredita. Você quer acreditar em Yahushua? Você acredita. Eu acredito na história. Tá? Eu acredito somente na história. Mas calma aí. Mas você falou lá atrás que acredita no Criador. Isso é a minha vontade de foco no Criador. Só Ele é o nosso Criador. Ele criou a criatura e ponto. Depois disso, a criatura criou contos e formou isso. Tá? Ninguém nunca vai ver ele. Tá bom? A nossa partida daqui, só ele sabe e só ele tem destinação para os nossos legados deixados aqui. Só ele. Só aqueles que ele quis que visse o meu legado vai ver. E ponto. Então, cada um crê no que quer, cada um acredita no que quer, cada um vive o que quer. Tá bom? Eu não tô aqui para fazer a cabeça de ninguém, eu não tô aqui para agradar ninguém, eu não tô aqui para convencer ninguém. Tenho certeza também que o irmão Valmir, o irmão André, quem mais? O irmão Wilson, o pessoal que eu conheço, não tá aqui para convencer ninguém. O André, ele tem a base dele, ele gosta de pregar. Eu também gosto de pregar. Mas hoje eu sei que eu vou pregar aquilo que eu sei que eu preciso de outros livros para passar algumas coisas melhores, como esse e esse que eu estou agora. A Bíblia Secreta dos Negros. O Brasil antes de Cabral, 1499.
Pelo fato do que eu não vou estar pregando mais coisas que para mim não correspondem. Meu irmão, André, ele gosta de pregar o evangelho. E eu amo ele por isso. Entendeu? Quando eu e ele se encontrar, eu e ele vamos falar muito disso daqui. Eu não preciso brigar com ele, nem muito menos ele se afastar de mim. O irmão Wilson, os irmãos do grupo Inharro, os irmãos do grupo Tibiriçá e Seu Legado, o pessoal do meu Face, o pessoal dos grupos do Face. Isso não vai mudar quem eu sou. Eu sou eu. Só que eu me apaixonei pela verdadeira história. Eu prefiro assim. Cada um crê no que quer. Eu creio na história. Estamos resgatando essa história. O Edinho, como é o canal dele? Canal Últimos Dias. O irmão Edson Montes, não sei, um negócio assim. O irmão Ezequiel. Eles estão levantando a verdadeira história, só que eles estão usando o nome de Yahushua. Eu também falo Yahushua, falo Jesus, falo. Isso para mim vai mudar minha vida? Não, é nomes inventados. Mas e Tibiriçá? Tibiriçá está eternizado na Sé. Ele foi um índio nosso, ele é nosso. Todos os brasileiros têm sangue indígena. Só quem vem de fora, direto de fora. Mas quem nasceu aqui, não importa como é, se hoje ele é negro aço, que é aquele branco que não pode nem pegar sol, ou ele é negro. Ele tem traço. Porque se você se aprofundar nas histórias, você vai ver o que foi feito. Como os índios e os negros foi massacrado, foi abusado. Então vamos lá. Vou deixar algo aqui. Lembrem disso, a pedra de tropeço. Só isso. Tudo isso parecia quase indiscutível até o começo dos anos 1990. O resumo da ópera era que os indígenas modernos não passavam de siberianos transplantados para cá, Pindorama, de parentesco relativamente próximo com os atuais moradores do norte da Ásia, Ocidente. Vão vendo. Isso aqui é o livro, eu marquei, ó, 2 folhas, 2 pedaços. Vocês vão entender. Que talvez tivessem chegado aqui em alguma onda distinta, a julgar pelas diferenças físicas entre, digamos, olha isso, construtores de templos de pedra. Cadê? Ó, construtores de templo de pedra. Olha isso, de pedra. Aí para eles dar uma enganada, eles fazem isso. Da América Central e inúteis. Esquimós. Mas não é, nós sabemos o que é. Os árticos canadenses, no meio do caminho, disse, quadro simples e arrumadinho. Quadro simples e arrumadinho. No entanto, havia uma pedra de tropeço, apelidada de Luzia. Tá aqui, até virei. Luzia, deluzia as cidades de Xangu, a pedra de tropeço. A mais antiga brasileira que morreu no interior de Minas Gerais, guardem isso. Aparentava ter feições, para ser mais exato, detalhes da anatomia do crânio que lembravam as de africanos negros de
aborígenas, só que eles põem aqui aborígenes da Austrália, não, aborígenas, ponto. E não as de siberianos. Começam a entender? Ou índios modernos. Luzia, porém, não é um caso isolado. Dezenas de outros esqueletos encontrados na arredores de Lago Santo, Minas Gerais, assim como a dela, aparentavam características cranianas parecidas a análises adicionais também revelarão tais traços em outros crânios muito antigos, espalhados pela Américas. Isso significaria que pelo menos 2 povos de origem muito distinta teriam colonizado nosso continente antes dos europeus. Aqui não está falando que é indígena. Colocaram esse nome. Com o povo de Luzia chegando primeiro e sendo mais tarde substituído pelos indígenas atuais, essa é a principal pergunta que vamos enfrentar. E posso adiantar que as respostas são cada vez mais interessantes e complicadas. Porque o que nós estamos fazendo hoje é complicado para o homem. Como teremos a oportunidade de ver Luzia e seus contemporâneos, assim como as populações? Eram caçadores-coletores, dependendo exclusivamente da captura de animais e de coletas de vegetais selvagens para sobreviver. Os protagonistas misteriosos do capítulo seguinte também parecem ter adotado essa estratégia de sobrevivência, mas nenhuma escala mais intensa, sacrifício. Numa escala mais intensa, sacrifício, do que os primeiros habitantes, mas numa escala mais intensa do que os primeiros habitantes de Lagoa Santa, Minas Gerais. São eles os responsáveis pela presença dos sambaquis, estruturas formadas por um conjunto heterogêneo de rejeitos com dimensão que vão de morrinhos modernos a grandes plataformas ao longo do litoral brasileiro, em especial nas regiões Sudeste e Sul. Paro por aqui. Eu acho que só isso daqui já deixou bem claro que fomos enganados. Fomos porque nós somos daqui. E os primórdios, que são esses daqui, estão aí sofrendo, sendo roubado, sendo mutilado, continua a mesma coisa. E essa história que surgiu, ela continua enganando, manipulando. Então, de tudo que eu falei até agora, eu só falo uma coisa para vocês. Pesquisem, estudem. Não é vergonhoso, não. Entendam as coisas. Eu não quero que ninguém me siga. Eu não quero que ninguém tenha ibope com o meu nome. Ou olha o Danilo. Não. Eu quero apenas passar estudos e derrubar
Não estou aqui derrubando o nome de Jesus, não estou aqui derrubando Cristo, não estou aqui derrubando Yahushua, não estou aqui derrubando Yeshua, não estou aqui derrubando o Criador. Estou aqui para mostrar que o Criador, ele é muito mais que isso daqui. Ele tem história em todos os livros, porque todos os livros têm verdades e mentiras. Mas vocês conseguiram discernir um pedaço desse livro que eu discerni? Vocês conseguiram entender o que é um corpo humano? Então eu peço que vocês entendam um pouquinho do que eu estou passando sobre cada um viver aquilo que quer, tá? Se eu tenho raiva desse livro, se eu tenho ódio desse livro, ou a Dalit, ou a Israelita, ou a Almeida, ou a Jeová, não tenho raiva nenhuma. Eu tenho esses livros para... Olha, meu foco sempre foi desmascarar esse livro. Só que primeiro eu comecei desmascarando os religiosos. Só que agora eu vou desmascarar o livro. Se isso vai fazer o Criador ter raiva de mim ou não, isso é uma blasfêmia. Eu não estou fazendo isso para agradar nem o Criador e nem para alcançar ninguém. Eu estou fazendo isso porque o povo está... Eu, particularmente, e muitos... Hoje eu recebi uma notícia do irmãozinho que ele falou: estou cansado da enganação. Tá? E a maior qualidade que foi nos dada se chama pensamento. Na Bíblia diz culto racional, pensamento racional. Então espero que cada um que vai ver esse vídeo entenda que meu foco não é tentar atingir o Supremo, uma que ninguém atinge ele, e outra que ele me fez você. Então a partir do momento que ele fez eu e você, nós somos a bênção. E tudo que ele fez é abençoado. E não existe nada que possa falar assim, ó, macumba. Macumba nada mais é que instrumento musical, que candomblé, que olho gordo, que... Se ele abençoou eu, você, para ter um pensamento, para ter uma qualidade de vida, não é a qualidade de vida que o europeu trouxe para nós, não. É a qualidade de vida mental, é a qualidade de vida coletiva. É a bênção, é a verdadeira bênção. Nós somos a bênção. Uma coisa que eu nunca vou deixar de ler dentro desse livro são algumas coisinhas, como está em Miqueias, eu vou ler Miqueias, e aquela maravilhosa coisa que ele fala assim: e fazei a imagem e a semelhança. Aí em Miqueias ele deixa bem claro assim, ó, eu estou usando uma Bíblia católica, para vocês verem como ela é católica, que tem essa passagem, sabedoria, ó, sabedoria, tá? Qual é a escritura que tem esse livro, sabedoria? Miqueias 7, Quem é um Deus, está aqui, como tu, que tira as culpas e perdoa o crime, que não guardas para sempre tua ira. Isso é eu e você, esse é o Criador. Porque preferes o amor
Ele voltará a ter misericórdia de nós, calcarás aos pés as nossas faltas e lançará no fundo do nosso mar mental todos os nossos, não falo pecado, culpa e falha. Então, porque aqui fala culpa e falha. Então, queridos, amigos, irmãos, seja quem for, não achem que eu estou fazendo algo para complicar a vida de alguém aqui. A melhor coisa que existe e a única coisa que nós levamos sem ser enganado é o conhecimento. E o conhecimento hoje ele é um leque de informação e as pessoas se travam nas coisas. Eu resolvi levantar a bandeira do meu lugar, Pindorama, África. Eu resolvi. Deus já tinha todos esses estudos, só que eu não queria passar. Só que chegou a hora de passar. E a hora é essa, para mim é essa. Espero que vocês entendam. Cada um viva o que quiser, cada um acredite no que quiser. Eu apenas acredito no Criador, acredito na verdadeira história e acredito que o meu legado de vida é a minha salvação. Mais nada. Valeu, pessoal.